e queria começar falando do dia de hoje, que é o Dia dos Professores. Tem aqui na audiência o professor Arimateia, que foi meu professor de Química e foi meu líder na Olimpíada Internacional de Química, na Ibero-Americana. Em nome dele, quero agradecer a todos os professores e professoras que me permitiram sonhar e me permitiram estar aqui hoje. Infelizmente, a nossa conversa de hoje, essa audiência, não é sobre formação de professores, não é sobre valorização de professores, não é sobre esse tema que é tão urgente para a educação. E não é porque tem uma coisa muito mais preocupante diante de nós, que se impôs na agenda. Então, sempre me entristece quando o tema de uma audiência como essa tão importante deixa de ser todas as pautas que deveriam estar motivando, que deveriam estar movendo o país, por exemplo, o ensino técnico e profissional de qualidade, conectado com o jovem, com o mercado de trabalho. Um outro exemplo é a gente falar sobre alfabetização, é a gente falar sobre a implementação da base. Tem muitos temas que deveriam estar na agenda, mas infelizmente a gente tem e acho que esse é um ano em que isso também vem acontecendo com muita frequência, outras agendas que se impõem com uma urgência muito grande, uma preocupação ainda maior. Não é novidade para ninguém que o nosso ensino superior público vem sendo sucateado desde 2015. No entanto, a situação se agravou e muito nesse ano. Então, assim, uma ruptura com o que a gente estava vendo. Só nesse ano, 30% das verbas discricionárias das universidades foram bloqueadas. E qual foi a primeira resposta que a gente ouviu? Acusação de balbúrdia. E aí vale dizer que você virar as costas para um problema, apontar um dedo, dizer que um curso de filosofia, sociologia, etc., é o problema, para mim, mostra bastante covardia. O nosso ensino superior requer respostas muito claras e muito mais profundas do que uma mera acusação que não está baseada na realidade. Só nesse ano, 5,8 bilhões de reais foram bloqueados da educação. Desses, 2 bilhões do nosso ensino superior, das universidades federais. E aí vale dizer de novo, uma coisa que eu sempre digo, a situação é tão grave que as universidades já falam sobre terminar o ano sem conseguir cumprir com coisas básicas. Estou falando de conta de água, estou falando de conta de luz, estou falando de serviço de limpeza. Eu sempre gosto de trazer esse ponto porque eu acho que é importante. Eu queria estar discutindo aqui em qual pesquisa que a gente vai investir mais. Eu queria estar discutindo aqui qual que é a visão estratégica de país que vai guiar o nosso investimento. Eu não queria estar falando de conta de água, luz, telefone, etc. Da mesma forma que eu queria estar falando de uma universidade que prepara melhor os professores, que prepara para a sala de aula, que é conectada com esse século XXI. E não com a falta de recurso para coisas tão básicas para o funcionamento das nossas universidades. Sempre que a gente fala de financiamento de educação, pesquisa, tecnologia, eu faço um ponto de que isso não é um gasto. Todo país sério que enfrentou uma crise tão grave como a nossa, e eu reconheço a grave crise fiscal que a gente está enfrentando, investiu ainda mais em educação, investiu ainda mais em ciência, em pesquisa e tecnologia, porque entendeu que capital humano, que formação de cidadãs, de cidadãos, que você investir em recursos humanos, desenvolver novos produtos, criar patentes, é o caminho mais seguro para a gente sair da crise. É um caminho que funciona no longo, no médio e no curto prazo. Então, não estou negando a crise fiscal que a gente está enfrentando. Só faço um ponto de que essa reação que a gente está tendo, ela vai aprofundar ainda mais a nossa crise econômica. E vale dizer também que um problema tão grave, tão sério, tão profundo, não se resolve com explanações sem nenhuma evidência tiradas de um dia para o outro. Fundir a CAPES e o CNPq, eu tenho certeza, não resolve absolutamente nada. Esse não é o ponto da discussão. Aqui na Câmara, a gente está com uma PEC de autoria da deputada Luísa Canziani, que retira recursos próprios do teto de gastos das universidades, para que elas tenham um maior incentivo para poder investir em pesquisa, para poder fazer parcerias. Eu tenho muito orgulho, sei da responsabilidade que é ser relatora desse projeto, mas estou comprometida com a causa, porque o que a gente precisa não é de mais polêmica, não é de frases de efeito, não é de vídeos que viralizam. São soluções concretas, não só para o nosso ensino superior, mas para que a gente tenha esse Brasil que a gente tanto sonha, mais inclusivo, desenvolvido e ético. Muito obrigada por esse momento.